Muito boa noite. Segunda-feira, começamos mais uma semana. Um começo de mês também, né? Porque no dia 1º foi sábado, hoje é dia 13 de setembro. E eu lembrei assim imediatamente, desde ontem à noite, quando eu vi, quando o Brasil e o mundo acompanharam o incêndio da história do Brasil, né? Aquele museu continha a história do Brasil. É um setembro negro. Setembro negro que começou. Como se isso só não bastasse, ainda temos muitas dificuldades para se receber benefícios do INSS. Temos ainda nós não estávamos mais aqui, né, ao vivo, obviamente, quando veio o resultado da ineligibilidade do presidente Lula. E as coisas estão acontecendo nesse começo de mês. Agora, o incêndio do Museu Nacional é algo que vai ficar nas nossas vidas, porque aquilo é o maior desprezo que pode ser feito com a história de um país, com a cultura de um país, num país onde nós temos lava-jato, ex-presidente inelegível e por aí afora. Lamento, mas a gente não podia esperar nada diferente disso. É a crônica da morte anunciada. Falaste muito bem, Magda, e nós, enquanto sociedade, estamos todos chocados, indignados, revoltados com toda a razão. A cultura não é uma política nesse nosso país. É agressivo demais nós termos que falar para as nossas crianças que a nossa geração, não soube cuidar do museu mais importante do nosso país. Como nós vamos pensar no nosso futuro se nós não cuidamos do nosso passado, se nós não temos respeito à nossa história? Não se trata de qualquer museu, se trata de um museu com um extraordinário acervo de mais de 20 milhões de peças que contam a história da cultura, da vida humana. Era um museu que pessoas de todas as classes sociais entravam. E quando tu entravas naquele museu, quanto mais hoje nós estamos tecnologicamente cercados, era incrível a experiência de se deparar com coisas muito especiais e singelas, como um livro do início do século, como um diário escrito à mão, onde tu podias analisar como era a caligrafia daquela época. A experiência que se tinha diante daquela grandiosidade toda era imensurável. E não temos como reverter essa situação. O que nos resta num momento como esse, além da indignação, da tristeza absurda e até da vergonha de falar para os nossos filhos que nós erramos. Nós, enquanto sociedade, toda erramos. O que fazer nessa hora? Sugiro que nós abracemos os museus que ainda nos restam. Que todos nós, enquanto sociedade, pensemos daqui para frente como nós podemos, no nosso dia a dia, oferecer algo para proteger o nosso patrimônio, para proteger aquilo que é fundamental em qualquer ser humano, que é o direito a ter acesso à informação da sua história. Ter o seu passado consigo, presente, é um direito que as nossas sociedades oferecem e que as gerações futuras não vão ter. Eu realmente peço desculpas ao telespectador, eu estou extremamente indignado com o que acontece no nosso país. Ontem à noite, vendo as chamas, eu fiquei profundamente machucada. Eu chorei vendo aquilo tudo, porque para mim, entrar no museu hoje requer uma sensibilidade que nós não temos consciência e talvez apuro, porque aquelas peças não falam, não interagem, elas estão ali. É preciso uma sensibilidade, uma escuta, um respeito. E se nós não sabemos cuidar de um museu, como vamos cuidar dos velhos? Como vamos cuidar do nosso passado, da nossa própria história? Que futuro a gente pretende? Eu acho indignante. É verdade, sem dúvida. É um dia muito triste, né? Depois que toca uma realidade que não só queima o museu, mas queima uma sociedade como um todo. Um país inteiro, um estado que é completamente falido e que cada vez mais isso fica mais presente no nosso dia a dia. Então, quantas coisas nós vamos precisar perder para mudar o rumo da história?
Então, o museu realmente vai ser uma coisa que não vai ser esquecida, era um símbolo, era o que a gente tinha de mais importante e que se perdeu 90%. Então, agora não adianta vir com 1000 dinheiros, porque isso não vai trazer de volta. 20 milhões. E quem Agora é que vai aparece, trazer né? a história? Agora aparece, né? As peças do museu. E aí, dentro disso tudo, as pessoas também, de um lado e de outro, buscando culpados. Aí vem as pessoas da direita falando da Lei Rouanet, mas quanto foi destinado para a Lei Rouanet? Quantos projetos ruins foram feitos com a Lei Rouanet? Mas por que a administração do museu também não foi atrás de uma lei do Rouanet ou de uma iniciativa, né, de uma ajuda da iniciativa privada? Então tem tanta coisa, de um lado isso, de outro lado a esquerda dizendo que a culpa é do golpista do Temer. Espera só um pouquinho, gente. Vamos colocar os pingos nos is. Esse museu já foi largado há muito tempo. Desde 2014 ainda, ex-presidente Dilma Rousseff no poder, ele já começou a perder verba. Então não foi agora, em 2 anos, que o museu se deteriorou. Então, assim, nem de um lado nem do outro. Vamos todo mundo botar o dedo na ferida e vamos ver o que está de errado. Não adianta culpar Y ou Z, a culpa é de todos nós. É de todos nós que também patrocinamos e que votamos nas pessoas erradas. E aí vem, assim, um bolo de coisa que a gente está engasgado já. Daí vem um aumento do judiciário na nossa cara, bilhões que nós gastamos. Sim, nós gastamos, porque nós somos os contribuintes e através do nosso dinheiro nós pagamos todo o judiciário. Então são bilhões, são milhões e milhões para pagar o Congresso, que faz o quê? Que não faz nada. Que não legisla. Não estou colocando 100% do Congresso, não sou de fazer isso, mas para que a gente paga e verba? Porque daí as pessoas começaram a compartilhar na rede social. Quer dizer, quanto que a gente gasta com o deputado por mês? Muito mais do que se gastava com o museu por ano. Então, vamos colocar o dinheiro nos lugares certos. Falta gestão em todos os lugares. Falta gestão na administração pública, falta gestão dentro dessa universidade, provavelmente federal do Rio de Janeiro, porque em 2 anos já tiveram 4 incêndios. Quer dizer, falta gestão em toda a administração. Os prédios federais estão acabando, estão se deteriorando. É do museu, é da universidade, é o prédio de São Paulo que desabou com as pessoas dentro. Então, é um descaso absoluto. Já todo mundo sabia que aquele prédio ia desabar, né? Exatamente. Sim. E o museu é a mesma coisa. A mesma coisa. Abandonado, deteriorado, com lugares da fachada assim, cercados para que não caísse um pedaço da calha na cabeça de Magda, o valor que esse museu precisava equivale a um Gilmar Mendes por ano. Um Gilmar Mendes pagava o que esse museu precisava. Bem colocado. Absurdo. Sem dúvida, mas são 400 milhões de repasse que já estavam no orçamento público que simplesmente estão perdidos, né? Porque já nunca chegaram. Nunca chegaram. Já tem tempos. Mas o que acontece? Não tem repasse também para os hospitais, não tem repasse também para a educação. Os salários estão atrasados, né? Então, o problema de gestão é gravíssimo. Eu acho que é esse o momento de parar e repensar toda a estrutura do governo. Pensar realmente de forma muito consciente em quem são os candidatos que, além de nos representar, tem capacidade de fazer uma gestão efetiva e não só dar um discurso bonito para nós, porque discurso tá todo mundo já... E a vergonha, né? Nós estamos passando uma vergonha, Ruxo, imensa no exterior, assim, de tudo. Todas as partes do mundo nós estamos passando vergonha. Isso que eu ia comentar. Porque não é um incêndio apenas de um museu, que já é grave. É a história do Brasil que foi queimada. E vem sendo deteriorada, como disse a Carla, há muitos anos. Na semana da independência, veja que hoje... É o Setembro Negro, né? Exatamente. E esse descaso na manutenção do nosso principal museu, ele foi destaque nos principais jornais de todo o mundo. Então agora eu fico me perguntando, que nem a Lu disse, se os candidatos vão falar como que eles vão mudar a cultura, a educação, porque eu não vejo eles comentando como que eles vão fazer. Precisa criar uma política. Não precisa. Eles são da cultura do eu e o resto que se explora. Precisa criar uma política para a cultura. Eu não sei nem se eles sabem que existia esse museu. Eu acho que não. Até porque o último presidente a visitar esse museu foi o JK em 1956.
Quer dizer, existe um descaso. Esse museu, no ano passado, recebeu 200 mil visitas, enquanto que o Museu do Amanhã, visitei, maravilhoso, incrível, 1.700.000 visitas teve no ano passado, né? Então, vejam, era um museu que contava a nossa história, nada que estava lá estava à venda. É diferente, gente. É algo que estava ali porque tinha coisas que contavam algo da nossa história. Os meninos estão no programa, sim, que nós até agora não deixamos que eles falassem. Exato. Dona Magda, posso ser o primeiro dos meninos? Pode, então? Sim, até porque tu é o mais jovem, né? Eu quero dizer que me sinto muito representado pela bancada que me antecedeu. Todos foram muito eficazes nas suas manifestações. E eu só queria acrescentar o que não se disse, então. Eu tento fugir um pouco da politização da discussão, quando a discussão ela é resultado de uma política global em todas as áreas, fica difícil, né? Eu fui ver que dos últimos 10 anos das verbas que eram destinadas ao museu, apenas em 2013 se usou integralmente essa verba. Então, há um mau gerenciamento da própria verba. Perfeito. Havia o desígnio da verba, ou seja, tu tem que apresentar projetos, tem que cumprir alguns rigores, e isso nos últimos 10 anos, só em 2013, acho que se eu não me equivoco no ano, podem me corrigir ao vivo se for problema, 2013 se usou integralmente essa verba destinada ao museu. Então, há um descaso com o próprio gerenciamento. Então, na verdade, dá um misto de tristeza, porque mostra como se gerencia tudo que se faz nesse país, não apenas, no mais vocês me antecederam com brilhantismo, não tem muito a acrescentar. Tudo, não podia ser diferente. Agora, com relação a esses 21 milhões destinados, porque o museu fez 200 anos e nessa comemoração de 200 anos, eles fecharam, então, um acordo que o BNDES repassaria 21 milhões, mas já é tarde. Não, agora não precisa mais, né? Agora não adianta, não tem, vamos gastar não sei quantos para cercar. Cercar o quê, cara pálida? E precisa que tu vai cercar? Exato. Não nada para cercar. Um prédio caindo dos pedaços. Agora só falta querer investir agora no prédio. O problema é quando a gente não tem mais o que dizer, às vezes tu prefiro silenciar. Cala a boca. Tu assistires o diretor agora dizendo que vai se preocupar em cercar o prédio. Aquilo virou uma ruína. Tem que ir melancólico a TV, muda de assunto, vai atrás de como vamos fazer para a reconstrução. Não, nós vamos agora tratar do cercamento da área. Não diz nada, porque a hora de dizer passou. A hora de dizer passou. Não, e as pessoas estão tão indignadas, porque lembrando que a Adriana Anselmo lá, mulher do governador, tem uma joia de 790 mil, uma delas. Um brinco, Gustavo Vitorino. Olha só, tu acredita que um brinco de 700 mil reais tem a dona Coisinha lá, Cabral? Eu me interessei um pouquinho mais. Eu acho que eu estava ouvindo atentamente o que vocês falaram, concordo com tudo que foi dito aqui, mas eu quero avançar um pouquinho e um pouco nas vísceras dessa tragédia. A lei eleitoral nos proíbe de abordar certos temas aqui e certamente de dar alguns nomes, mas eu gostaria que vocês vissem quem são os reitores, os diretores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, bem como os diretores do Museu Nacional. E também vissem quem é a presidente do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Era deles que eu ia... Dá uma olhadinha no nome dessas pessoas e vê a que partidos políticos eles são filiados. Sabe a tal da escola sem partido? Aquela coisa que foi tomada por um pensamento ideológico? É essa gente que queimou. Eles que queimaram o Museu Histórico Nacional. Foram eles. Incompetentes, irresponsáveis, demagogos, politiqueiros, sem nenhuma capacidade de gestão. Porque eu não posso ficar aqui dizendo, eu tô com um problema, eu preciso que me deem 50 milhões, eu preciso que me deem 2 milhões, eu preciso que me dê 4 milhões. Isso não é gestão. Isso eu posso ser presidente do Brasil, posso ser presidente da ONU. É só dizer, eu quero tanto, e me manda o dinheiro e eu faço. E olha, talvez nem precise todo o dinheiro que mandam muitas vezes. Incompetência. Gente que ficou dando entrevista o dia inteiro, choramingando nas rádios, nas televisões, choramingando, porque o governo federal, Não, vocês são incompetentes. Vocês são incompetentes. Porque se tivesse dito, olha, eu não tenho dinheiro, muito bem, eu vou criar parceria público-privada. Chama um banco desse aí, tá cheio de banco aí. Quanto um banco não daria para patrocinar uma instituição como essa?
qualquer dinheiro. Com certeza. Uma montadora de automóveis. Uma montadora de automóveis. Quanto não daria para patrocinar uma instituição como essa? Com Tem certeza. as suas placas, patrocínio, fulano, a fundação tal patrocina o Museu Nacional. Pelo menos 2 dúzias, eu aponto rapidinho aqui, que topariam por meia dúzia de R$1.000, porque isso é merreca para essas empresas, diante da repercussão que teria. Ninguém se interessou. E o que dá de retorno para eles ter um nome num museu, né? Ninguém correu atrás, ninguém se interessou. Agora estão como coitadinhos. Porque falta investimento no país, falta cuidar da cultura, falta vocês criarem vergonha na cara e cuidar da cultura. Falta vocês criarem vergonha na cara e ir atrás de dinheiro. Falta vocês criarem vergonha na cara e ter gestão. Porque é muito fácil reclamar e pedir. Venha a nós o vosso reino. Tira dinheiro do bolso do cidadão, de impostos. Manda para cá que eu vou ver. Você sabe que tudo isso que estão choramingando estava no orçamento? E vocês sabem por que esse dinheiro não foi para lá? Porque não tinha projeto. Projeto, tem que mandar um projeto para o governo federal. Tá previsto aqui, 40 milhões para recuperação do Museu Histórico Nacional. Tá aqui o projeto, a empresa, tá aqui, licitado. Esse Manda. dinheiro era para manutenção, Não. Gustavo Vitorino. O museu precisa de manutenção, não é um projeto desse. Tudo isso, Carla, tudo isso, Carla, tudo isso estava no orçamento. Eu concordo contigo, eu concordo que existe. Estava no orçamento. Estava no orçamento. Por que as pessoas vão atrás da lei do Estava no orçamento. Tudo estava no orçamento. E o orçamento não vinha na integralidade. Você sabe quanto precisava? A manutenção não estava sendo repassada, nem a manutenção. Mas eu estou dizendo que nos últimos 10 anos... Mas não estava sendo repassada porque não tinha projeto, não tinha proposta, não estava fazendo. Gustavo, não é isso. Carla, não acredito que você está defendendo esses gestores medíocres que queimaram o Museu Histórico Nacional. Gustavo. Por favor. Existia uma verba de 520 mil para manutenção. A gente sabe que um museu precisa de manutenção. Não vive sozinho. Não, agora a verba destinada para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, direcionada para o Museu Histórico Nacional, era 12 milhões por ano. Não, 12 milhões. 520 mil de manutenção. Mas tinha 12 milhões. Tinha 12 milhões, mas aquilo não é manutenção, aquilo é obra de recuperação. A infraestrutura. Que é manutenção, tu tá concordando Não, comigo. aquilo é infraestrutura. Concordo contigo que com certeza o museu precisava mais de 520 mil Carla. que a sociedade não tinha para dar e que o governo não tinha para dar. Os gestores então são os coitadinhos, são os inocentes. Gustavo, o governo federal é culpado, a população é culpada, acho que foi de repente... Tu não escutaste nada do que eu falei. Porque no meio da minha fala eu falei exatamente isso, que houve incompetência dentro da administração, porque eles também não foram atrás de um patrocínio da iniciativa privada, que com certeza teriam conseguido. É isso que eu estou dizendo. Mas é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Estás dando um dado errado e está me acusando de eu estar defendendo os gestores. Qual é o dado errado que eu dei? O dado errado é que precisava de projetos para chegar a essas verbas de 520 mil reais. Não, esses 520 mil reais era a verba de manutenção. E essas verbas de manutenção estavam sendo remetidas. Não estavam. Só foi remetido em 2013. Só integralizou. Vamos separar as discussões, porque são duas discussões realmente. O recurso para a recuperação do Museu Histórico Nacional dependia de projeto. Podia ser usada a própria Lei Rouanet. Podia ser usada a própria Lei Rouanet. Concordamos. Até aí tá. Esses recursos da verba de manutenção, a verba de manutenção, não é a verba de manutenção, era o orçamento de despesas de manutenção, que envolvia limpeza, faxina... Exato, o dia a dia do museu. Limpeza, faxina, e isso era repassado, sim. Não. Sim. Gustavo, nós sim. universidade. Eles estavam queimando dinheiro em outra coisa. Não. Estavam queimando dinheiro em outra coisa. Desde a época olha que em 2014 baixou para 400 e poucos mil reais, em 2015 foi para 240, não tenho exatamente os dados, mas fica nisso daí. 2016 subiu para 400 mil, em 2017 ficou em 345. E esse ano parece que eram só 100. Não está sendo até agora. Então, não estava sendo repassada na integralidade as verbas de manutenção. Só para vocês terem uma ideia, em 2017 passaram 346 mil. Exatamente. Em 2018, até abril, só foi 54 mil.
Em 2016, 415 mil. Em 2015, 257 mil. Em 2014, 427 mil. Em 2013, 531 mil. Que foi o primeiro dado que eu dei. O único ano acabei que foi cumprido integralmente foi 2013. Então, este ano, ele só recebeu 54 mil até abril. Tá, então chegamos à conclusão então que o culpado é o Michel Temer. Tá bom. Nós não estamos procurando culpado. O Michel Temer é o culpado. Não, se 2014... Os gestores do museu são os coitadinhos, a presidente nenhum. que não recebeu as verbas, que não se interessou. Não. Aqui, ó. Aqui, ó, se a gente tem verba de representação, pega um avião, vai lá, fala com o ministro da Cultura. Concordo. Ministro, preciso de dinheiro. Corre atrás, aprende, isso é gestão. Isso, nesse teu Gestão ponto da máquina de pública é correr atrás de dinheiro. Penalização. Não é ficar esperando, não é ficar esperando. Mas, Eu duvido Gustavo, que algum deles desse um expediente de mais de 2 horas nesse que a museu. Carla disse agora há pouco. Duvido. A Carla disse que não repassou o dinheiro. Mas eu tô procurando culpados. E eu tô dando o nome de culpados. Então tá bem, porque até agora fala, Luciano. Eu acho que independentemente de gestão, teria que ter uma política muito mais rígida anticorrupção e antifraude, uma política de compliance com o órgão regulador realmente fazendo esses monitoramentos. E melhor ainda, com penalização, porque esse caso deveria ir sim para o judiciário e deveria sim ter responsabilização. Com certeza, dando moral em todo mundo. Mas ali. esse não foi desvio de verba, esse foi nem veio a verba. Mas isso é gestão e desviar tem que ter. Vocês vão tontear aqui nessa bancada hoje. Eu vou sair tonto dessa Para bancada. desviar verba, a gente tem que tê-la. Senão não dá. Mas é má gestão também. Eles não sabem nem o que é compliance Tô e louco eles de não querem vontade de saber. dizer o nome Calma, deles. Não vai partidos dizer, deles. não vai dizer porque nós vamos mudar de assunto. O senhor nome vai dos ter que gastar. partidos Vamos deles, falar pra de onde vai imposto, indo o doutor dinheiro. Fani. Pra onde tá indo o dinheiro? Atenção. Tô A louco de notícia vontade de mais importante Qual é a notícia mais no importante? planeta nesse final de semana foi a quebra da velocidade na história da Fórmula 1 em Monza. O piloto finlandês Kimi Räikkönen, ele fez uma volta com uma média de 262 km por hora. Isso é muito. Chega no retão a 320, mas a média é uma coisa fantástica. E Monza, juntamente com Le Mans, Indianápolis e Mônaco, faz parte dos 4 tempos da corrida do automobilismo mundial. Só teve 2 pilotos no mundo que ganharam isso. Ayrton Senna nem chegou perto, nem Fittipaldi. Gran Hill e Mario Andretti. Le Mans tem que ter resistência, Mônaco habilidade, Monza velocidade e Indianápolis aquela loucura toda. E no futebol aqui, o Internacional perdeu uma grande chance de encostar no São Paulo, e o São Paulo está com tudo de campeão brasileiro, por causa que, mesmo jogando com 10 homens, jogando mal, ele consegue um empate nos últimos momentos, e o Internacional, no empate, ficou a mesma distância do São Paulo. Tem 2 pedreiras pela frente, Flamengo e Grenal. Então a semana vai ser uma semana de futebol aqui. Semana complicada. Quarta no Beira-Rio, Flamengo e o Grenal também. Doutor Ruschel, o que é a reclamação do Renato do gramado? O que aconteceu? Na verdade, desta vez ele usou a expressão gramado, mas não era como o gramado que foi trocado agora nas férias de julho. É um gramado todo novo. O problema que deu foi na retenção embaixo. Da drenagem. A drenagem falhou. Então, empoçou, o que não é comum nos gramados modernos hoje. Tu pode jogar com chuva torrencial e água toda. E isso dificulta muito para um time técnico tocar a bola, né? Ainda assim, o Grêmio fez uma bela partida, conseguiu uma vitória folgada. O Botafogo não é nem sombra do que foi. A história que construíram. Botafogo. O futebol brasileiro começa pelo Botafogo. Exatamente. Então o Grêmio fez uma brilhante vitória, chegou ao 4º lugar e nós gaúchos aqui devemos estar orgulhosos. O Internacional está em 2º lugar, a 3 pontos do coisa. Nós estamos a 6 pontos do líder, a 3 pontos do Nacional. E uma rodada muito importante, dona Marga. Casa agora, Grêmio joga com o Santos fora de casa e o Inter joga com o Flamengo aqui. E domingo se encontram para brigar. Quer dizer, um dos 2 pode ficar fora do título. Um dos 2 pode ficar fora e um dos 2 pode assumir a liderança. Vai ser uma semana... A semana está começando e com ela o desejo de saber o que está acontecendo por aí. A Alice sabe tudo direitinho, né, Alice? Isso, nós temos uma mostra fotográfica sobre a natureza que foi inaugurada em Porto Alegre nesta segunda-feira. A exposição 7 Olhares sobre Gaia conta com 35 imagens sobre astrofotografia, que são imagens do céu à noite. Imagens de ecologia, fauna, flora e paisagens de diversos locais do planeta. A mostra tem entrada franca e
pode ser visitada de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde, até o dia 14 de setembro, ali no prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, na Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre. Aliás, aquele espaço ali é um espaço que foi criado pela hoje presidente do tribunal, que ela é uma fotógrafa maravilhosa também, e aí passou a acontecer periodicamente exposições aqui no hall de entrada, uma coisa bem bacana que foi implantado pela hoje presidente, doutora Vânia Cunha Matos. Que bacana. E nessa mostra vão ser 7 fotógrafos que vão estar participando. Um, na verdade, que faleceu recentemente, então é também uma homenagem a ele. Chicão, lembrei de ti. Que ótimo. E esse... Que isso? Isso é muito legal. Prestígio, merecido prestígio. Merecido prestígio. Uma dica, porque a Chanel acaba de lançar a primeira linha de maquiagem masculina. São 3 produtos inicialmente, uma base com uma cobertura leve disponível em 4 tons, um hidratante labial com efeito mate e um lápis para preencher sobrancelha em 2 tons. Esse aí me interessa. Tá vendo? Eu quero fazer um delineador nos olhos. Isso é a nova moda em Hollywood, que os atores estão todos usando. Isso, dona Quem tem olho claro, o delineador preto, ele chama o teu olhar para a tua cavidade ocular. E quem tem os olhos azuis, que nem você, verde que nem eu, fica um olhar instigante. Instigante? Brad Pitt está usando isso, sabe? Brandon Cooper também. Acho legal isso aí. Tem uma pergunta que eu aqui perdi o WhatsApp, mas o que aconteceu na sobrancelha do Chicão? Sobrancelha é aquela sobrancelha celta que um dia vai chegar para os mortais fazer, é que os presidiários usam muito os cortes. Senão não dá para as pessoas verem. Para que possam Tem que modelar. dar um olhar forte, de atitude, um olhar assim extremamente mau. 3 segundos para que façam uma foto, Chicão, e possam depois mostrar para os seus personagens, para que façam igual. Porque sabe, hoje, que a sobrancelha é uma coisa que a Roberta está falando, o homem do futuro vai se maquiar igual a mulher, Pedro. Igual a mulher. Vai ser assim, o homem futurístico vai ser. E não quer dizer que não deixe de ser homem. Um homem usar delineador, se tem uns olhos legais, eu acho bacana isso aí. A base é uma coisa que os atores usam, apresentadores de TV. Se tu podes usar uma coisa que corrija algumas imperfeições que tu tem no teu rosto, como nós mulheres também usamos, por que tu não pode fazer? Tu vai sair maquiado, de batom. E eu sou levemente estrábico, então para mim é interessante o delineador, entende? Porque ele vai olhar que nem uma flecha. Eu procurei isso para consertar, disseram não dá para tocar tudo. O Vitorino está sendo modesto porque ele é o natural, ele é um cara interessante com todo mundo, né? Dona Márcia, eu posso, já que saímos da linha, terminamos a linha artística? Sim, terminamos. Não, isso é cosmético. Rapaz, se soubesse a vontade que eu tô de dar o nome do cara aqui. Não, mas não vai dar. O problema é com ele. Nós não queremos Tô saber. babando. Eu só vou dar uma pista. Ele é fundador de um conhecido partido de esquerda que adora ser pedra. Dessa vez vai ser vidrado. Qual é a inicial do nome dele? Depois o senhor vai ter que me contratar e eu vou cobrar honorário. Tá, vamos lá. Vamos Dona Magda, eu só otimizar. quero uma informação que circulou sexta-feira e eu a trouxe aqui, que era o reajuste do diesel, né? E aí se deu a importância de uma assessoria de imprensa ou de uma harmonia de governo, não sei, vocês podem escolher. Um pequeno desacerto entre a informação de que o diesel ia ser reajustado 13% e que a tabela dos fretes também seria reajustada 13%, houve um hiato de um dia. Entre este um dia... O que nós vimos? A volta das filas. Um horror hoje. Esse fim de semana. Não, ontem à noite, ridículo. Eu estava na rua, então, as quilométricas. A metade deve ter sido assaltado, porque era um breu na cidade. Era um breu, as sinaleiras estavam piscando, tinha faltado luz. As pessoas, assim, 2, 3 quarteirões de... As pessoas dão ideia que não dimensionam a importância da informação que elas próprias estão dando. Então, depois de toda aquela greve que a gente vivenciou, tu anuncia um reajuste de 13% e não casa com a informação que é de que os fretes serão reajustados pela mesma tabela, né? Isso oportunizou as fake news e é tudo aquilo que a gente viu, aquele misto de pânico, né? Que eram os postos. A gente vê o risco que viraram as redes sociais, porque as notícias circularam numa velocidade. Eu não sei por quantos grupos recebi essas informações me dizendo vai abastecer ligeiro, que vai faltar. Então, realmente, isso tem que nos deixar mais atentos ainda, né? E quem divulga, olha, respeitosamente, né? Respeitosamente. Diz que a Polícia Federal vai ver quem foi que divulgou. Com tanta coisa que tem para fazer. E complementando, a lei que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte está sub júdice.
tem 3 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo que estão pendentes aí de data para julgamento, que exatamente estão discutindo se efetivamente pode ser tabeladas ou não. Então, isso aí pode gerar mais movimentação aí. O ministro, talvez me socorra, Gustavo, acho que foi o Alexandre, ele fez... Não, Luiz não foi o Alexandre, foi Fux. Ele fez uma convocação porque eles não só não resolvem a matéria, não decidem sobre ela, como ainda estão insistindo naquela cobrança daqueles fretes milionários daquelas multas milionárias que se vingarem vão inviabilizar dezenas e dezenas de empresas, né? Então fizeram uma reunião, juntaram todas as partes, inclusive o governo, para deliberarem nada. Ou seja, as ações continuam paradas, não há acordo sobre os fretes e a ação aguardando decisão. E as transportadoras também não obedecendo muitos valores, o que está criando animosidade junto às empresas que o pessoal, as transportadoras, então... Fala, Carlos. E o pior é que teve posto de gasolina que aumentou a gasolina. Muito. Na hora. Assim um pouquinho, né? Foi um absurdo. Diz o pior para nós, né? Exatamente, além da vantagem de algumas pessoas. Mas é isso que o brasileiro é safado. É daí que a gente diz assim, é o nosso povinho. Quer dizer, tu ganhou com mais 5, 6 centavos na pessoa, a atitude é péssima. Tu não pode falar dos outros. Esse cara aqui, essas pessoas que aumentaram na bomba a gasolina, porque era domingo, porque achou que ia lucrar um pouquinho mais. Não pode falar mal dos que estão lá em cima. Quando os de cima perdem a vergonha, os de baixo perdem o respeito. Esse é o mau cidadão. Dona Magda, eu queria mandar um look para a Serra, para Nova Petrópolis, que é uma cidade muito legal, principalmente para Luciana Costa, que é a top model da cidade, uma mulher de expressão internacional, que desfilou até em Las Vegas, onde ganhou a Miss Pinap 2018. Essa cidade é interessante, foi lá que eu descobri o melhor sex shop que eu conheci no Brasil. Eu conheço quase todos os sex shops do Brasil. E lá eu conheci um perfume feromônio, que as pessoas não badalam muito, mas as mulheres usam e dizem que aquilo dá uma atração muito forte. Que, inclusive a Paris Hilton diz que usava no perfume dela. Eu fui pesquisar porque o feromônio vem da abelha, eu acho que né? O feromônio dessa menina é o bolso dela, não é o perfume dela. Não, o da Paris Hilton é. É o bolso dela, né? A Luciana Costa usa feromônio também. Eu já usei feromônio, eu acho que é muito legal. Bacana, o Gustavo vir aqui na bancada com feromônio. Fala, Gustavo Vitorino. Eu quero mandar um abraço para o Luiz Roberto Cruz, meu amigo jornalista lá no Rio de Janeiro, que está assistindo o programa pela internet e me mandou cópia de um documento aqui. Uma entrevista da dona Luciane Gorgulho, indignada no dia de hoje. Ela é diretora da área de Economia de Cultura do BNDES. Ela disse que é um absurdo se falar em falta de dinheiro do Museu Nacional, porque nos últimos 3 anos ele recebeu nada menos que 24 milhões de reais para obras de infraestrutura e recuperação. Estão previstos ainda mais 21 milhões e 700 mil reais para requalificação e reestruturação. O contrato com o BNDES foi assinado na semana passada, dia 6. Acho um absurdo dizerem que o que aconteceu com o Museu Nacional foi falta de dinheiro. Palavra da dona Luciane Gorgulho, diretora do BNDES. Ela é diretora da área de Economia e Apoio à Cultura. É que esses outros 21 milhões, eles só iam liberar depois das eleições, né? Sim, só podia liberar depois das eleições, não podia liberar até as eleições. Mas nos últimos 3 anos receberam 24 milhões. Outra coisa, todos os 7 diretores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem como os 2 diretores do Museu Nacional, pertencem ao mesmo partido político. Esses Olha na dados internet, que procure. devem ser checados, né? Porque nenhum veículo até agora apresentou. Se esse dinheiro foi, eles vão ter que dar conta desse dinheiro, porque no museu ele não entrou. Exatamente. No museu ele não entrou, ele se perdeu no meio do caminho. Pegou a rua diferente. Peraí. Disse que não entrou quem? Eu estou te dizendo. A senhora disse que não entrou? Não entrou, senão teriam feito benefícios dentro do museu. Ah, a senhora acha que teriam feito benefícios se entrasse o dinheiro? Sim. Ah, então tá. Eu acho que não. O que eles vão fazer com o dinheiro se entrasse? Você sabe quando foi assinado o contrato de sobreposição de mais 21 milhões e 700 mil? Dia 6, na semana passada. Vou dizer para vocês aqui, em alto e bom som, esse incêndio foi criminoso. Anotem.
Vai ser uma questão de tempo descobrirem. Esse incêndio foi criminoso e tinha segundas intenções. Pode anotar isso. Eu já não vou entrar nessa discussão. Não, eu também não vou entrar, meio porque já perigoso. Eu acho que é jogar tá passada dados já. ao vento. Vamos lá, vamos lá. Setembro começou pesado, diz a Verônica Beninca de Canoas. O incêndio no museu só mostrou para o mundo o momento lamentável do nosso país. Que essa tragédia sirva para pensarmos onde vamos depositar nossos votos no mês que vem. Sim, já é mês que vem e não vemos nada novo. Abraço a todos, Verônica Benica. Assim como o Luiz de São Leopoldo, outros telespectadores aqui no WhatsApp estão se manifestando, perguntando pelo bondoso Marne, que aliás deve estar muito triste no dia de hoje. Acho que também estão relacionando o nome do Marne. Diz que sexta-feira ele chegou a citar o museu. Falando da importância do museu, o Marne está de férias. Está de férias. O Marne está de férias. Vai tirar uns dias aí para descansar. Deve estar muito triste, viu? E vai... Volta daqui uns 10 dias. Com certeza está, Gustavo. Muito triste, porque foram queimados dezenas de milhares de livros contando a história do Brasil. Livros de 150, os primeiros livros do nosso anos. País estavam lá. Livros de 150, 200 anos. É isso que a gente lamenta. Originais. É um crime. É um crime. Quando eu vi a relação das coisas que foram queimadas e perdidas dói hoje... demais, dói demais. Dá uma melancolia na gente. Falar um pouquinho da 41ª Expo Inter, que encerrou ontem, né, ou melhor, domingo, e que foi um sucesso. Ela superou em 13% o ano anterior e movimentou 2,3 bilhões de reais. Em máquinas, a gente teve um aumento de 18,8% na comercialização. Na agricultura familiar, 40,3%. Só os animais que ficaram um pouquinho atrás. Nós tivemos uma movimentação de menos 3,6%. As vacas não deram muito ibope, Não deram muito ibope. Eu não estava lá. Não. Ela se entristeceu. Mas o ano passado, quem é que contou? Mas o que foi muito valorizado foi o porco. O porco. O porco bombou. O porco bombou. Fala, Não, e em termos de pessoas, 370 mil pessoas visitaram a Expo Inter. E uma coisa, né? As pessoas reclamaram muito do descaso com os estacionamentos. Acho que já passou da hora de as pessoas... quando forem fazer a próxima Expo Inter, tem que fazer alguma coisa, gente. As pessoas não conseguem chegar ali. As pessoas ficam com água no joelho. O que é isso? Uma feira rica como essa? Porque é uma feira riquíssima. Tem que botar, sei lá o que bota, um cascalho, sei lá o que bota. Todo dia, se tiver que botar de hora em hora, tem que botar. Na sexta-feira, eu estive lá quase todos os dias, mas na sexta-feira, com toda aquela chuva, realmente o estacionamento foi com emoção. Não, primeiro que não tem, né? O suficiente. O portão 10 é heavy metal. E aquele nó que voltaram a fazer ali embaixo da passarela é horrível. Agora, dando um depoimento não qualificado, que é o meu, por não ser consumidor e não ser do ramo, mas que estive lá em uma das oportunidades. Não entende nada de vaca, de galinha, vocês viram? Não entende nada. Não é bem o público-alvo. Vamos lá, continua no teu comentário. É importante. Dona Magda, ele não deixa eu falar, eu quero concluir, Dona Magda. Não, ignora. Na verdade, o que eu quero dizer é que eu me mostrei impressionado foram com as máquinas hoje em dia. São os edifícios do tamanho de casa. Tu fica impressionado com a tecnologia. E eu brincando assim, tipo, a máquinas eu passava, nós saímos. Você fica dentro da espaçonave, parece que tá exatamente. Se tu vai... Então, assim, quem às vezes não vai, porque não é do ramo, brincando como eu estou dizendo assim, mas quem tiver a oportunidade de ir numa próxima, para conhecer, para ver o modernismo que chegou. E eu me projetei imaginando aquelas máquinas soltas no campo, né? A produção, a aceleração. Por isso que o agronegócio segura a economia, ainda mantém o resto de economia que resiste nesse país, resiste em cima do agronegócio. Fantástico, né? Esse ano tinha uma estreia maravilhosa, a estreia do trator sem piloto. Isso eu tenho medo. Você comanda de um iPad, uma câmera na frente, uma câmera atrás, uma câmera 90 graus em cima, você comanda da casa da fazenda o trabalho do trator. Um negócio assim... do século XXI, o processo de marcação e acompanhamento do animal. Você coloca um pequeno chip num determinado músculo do animal, orientado, evidentemente, por veterinário, né? Você está na Europa vendendo a carne e o sujeito quer conhecer o teu animal, você localiza o animal.
mostra onde está o animal no campo, que horas ele tomou a vacina. Dá para cuidar de marido também. Eu acho que dá. Botar um chip. É, difícil vai ser enfiar o chip nele, mas... Alternativa sempre tem, né? Que anda se atrapalhando com menos, dona Marta. Se atrapalhando com menos. Deixa eu ver os papéis. A nossa fazendeira aqui é... A Luciana pode explicar como é que é. Mas eu tive esse rastreador. Inclusive, terminou meu casamento. Esse rastreador. Em real time, no telefone, no aplicativo da Siemens, que me instalou um amigo nosso, o Regis Dartson. Olha, ele conta quem é. Claro, ele instalou isso. Profissional competente, e aí salvou o carro dela estava andando na Vicente Monteja, papapá, daqui a pouco eu digo, é a região do Motel do Vinho, do Moinho. Se não entrar, eu tô salvo. E entrou no Motel Moinho. Depois eu perguntei que tu vai fazer lá estudar com essa cabeça. Não tem um vídeo de história. Melhor do que isso, melhor do que essa história de Chicão, é o meu cafezinho que eu fui tomar com o Rogério e com a Denise lá da Sleep Shop nesse final de semana. E você sabe, cada vez que eu tomo esse cafezinho, eu sempre trago alguma coisa boa para vocês. Eu fui lá especialmente nesse final de semana para conhecer a nova linha de colchões da King Coil. E é realmente impressionante. Essa nova linha, ela está maravilhosa. E sabe aqueles colchões de hotéis americanos, aquele baita daquele colchão alto, que tu deita, parece que tu tá num paraíso? Exatamente assim. Essa é a nova linha da King Coil. Passa exatamente esta sensação. Além de serem lindos, depois com lençóis e tudo que eles têm lá, também é maravilhoso. Eu adorei, amei e quis trazer para vocês essa novidade. Mas também não quero deixar de dizer para vocês que... vai lá, conhece a nova linha de colchões, mas também quem quiser ir na Sleep Shop e encontrar a linha antiga, a linha anterior, com saldos e grandes descontos, tudo continua igual. Tem novidades com a nova linha de colchões do King Coil, que acabou de chegar, mas também tem aquela ofertona, também sempre bem-vinda, né? Que é da linha de saldos. O recado aqui tá dado, né? Agora... vocês têm que resolver aí quando ir, né? Desculpe, não trocar o colchão, agora não tem mais porquê. Vá o quanto antes na Sleep Shop, tem estacionamento próprio, fica na 24 de outubro, 1363, bem de frente assim para a Rua Nova York, que é conhecida de muitas pessoas. Informações pelo telefone 3330-1592, 3330-1592. Liga para eles lá, já... combina de ver o meu colchão, o colchão da Magda Beatriz, sempre, né? Mas não deixe de aparecer por lá, tá muito legal. Esses colchões novos são bárbaros. Se não conhece a Rua Nova York, basta perguntar para ele te dá um mapa. É o GPS da Rua Nova York. Uma equipe de amigas assim. Eu ia dizer, falando em equipe, a minha equipe do TSE me mandou no News. Me mandou News, que é a minha equipe que eu contratei para deixar de plantão no TSE. Como nós encerramos o programa na sexta-feira, e a senhora já referendou, que foi o julgamento do ex-presidente Lula, e ele está momentaneamente inelegível, e eu faço a distinção, porque assim que alguns telespectadores nos pediam para não dar notícia, e nós dizíamos não, como está valendo, nós damos notícia, agora não está valendo e não damos notícia. É assim, nós nos atemos à lei, né? Então, o Partido Novo veiculou, o resultado saiu sexta-noite. A propaganda do madrugada de sábado. Veiculou na sexta-feira. O Partido Novo imediatamente entrou com uma reclamação para que não fosse permitida a presença do ex-presidente no horário político do dia seguinte. E a ministra Rosa Weber deu alguns esclarecimentos. Primeiro, que em relação à sexta-feira, o programa já estava pronto. Tu encomenda o programa um dia antes, então não estava uma infração eleitoral. Segundo, que ele não poderá participar como candidato de mais nenhum programa. Terceiro, mas que a figura dele poderá ser usada não como candidato, mas como um líder no programa do partido. Então, aqueles que forem daqui a pouco assistir horário político e verem o ex-presidente aparecendo, será a figura dele, mas foi o que aconteceu no programa de hoje. Exatamente. Nessa segunda-feira no programa tinha uma citação assim tal, mas dele como líder. Isso, né? Então só para que entendam a distinção, parece ser a mesma coisa, não é. Uma coisa é a candidatura, ele é inelegível e não pode se apresentar como presidente, como candidato. Agora, a figura dele ainda pode ser usada porque nada lhe proíbe. Um pequeno comentário que, como o julgamento não tinha terminado na semana passada, na sexta-feira, o que foi o voto do Fachin? Não deu para entender. Porque no primeiro momento ele entende que o Lula deve manter-se preso. Mas no segundo momento entende que ele pode concorrer à presidência da República. Que
um tanto em controvérsia, né? Porque são totalmente antagônicos. Como é que uma pessoa que ele entende que ele tem que manter-se preso, ao mesmo tempo, das duas uma, ou ele, um presidente eleito, vai governar o país do presídio, ou das duas uma, ele vai vai ser absolvido. Não, simplesmente não tem como é antagônico. Eu só queria fazer um comentário. Eu desconfio desse monte de essas pesquisas eleitorais, porque pelas pesquisas eleitorais, vindo uma decisão dessa, 40% das pessoas tinham que estar na rua reivindicando, batendo panela, revoltadas, e eu não vi nada disso. Então, só queria deixar essa observação. Já que eu estou com a palavra, queria chamar a atenção da bancada e dos telespectadores que esse mês de setembro há uma campanha nacional chamada Setembro Amarelo. Nós, no Rio Grande do Sul, temos um índice altíssimo de suicídios. É algo muito sério e muito importante de trazer a conversa para todos nós. As pessoas muitas vezes entram em depressão, têm dificuldade de se comunicar ou estão em isolamento e elas sinalizam muitas vezes, e os casos que a gente sabe muitas vezes são pessoas que pediram socorro, mas não teve a escuta, não teve a atenção devida. O governo abriu um endereço para contato que chama www.cvv.org.br, para quem tem interesse em se expressar por escrito. E quem muitas vezes está num momento de muita dificuldade, que quer pedir uma ajuda, que quer conversar, existe um serviço 24 horas, gratuito para toda a população, no Brasil todo, que é o número 188. Com o maior índice de suicídios, nós estamos a cada 100 mil habitantes, 11 casos. Nós temos o dobro da média nacional. Crianças e adolescentes da faixa dos 11 a 17 anos é um alto índice que expressa, quando escutado, quando tem oportunidade, que eles dizem que eles se sentem muito sós. Muitas vezes a mãe está na cozinha, o pai está na sala fazendo alguma coisa. Então, fica o alerta para que a gente preste atenção no comportamento das nossas crianças e, às vezes, dos nossos companheiros, dos nossos familiares, e façam coisas juntos. Assistam, por exemplo, a Atualidade Pampa juntos, discutam com a gente, discordem de nós, conversem, se expressem, mas não deixem de comunicar um sentimento ruim que, por acaso, vem à tona. É muito importante. Voltando à questão do julgamento de sexta-feira, foi em cima de um comunicado de um comitê da ONU que o ministro Edson Fachin acreditou que um comunicado tem mais importância que uma legislação e um ordenamento jurídico que existe no nosso país. O Fachin mostrou as unhas, né? 2 de 18 membros somente fizeram essa recomendação. Dele, né? Apenas 2. E era uma recomendação, que não tem força de lei, não tem... O Fachin mostrou as unhas, né? Demorou, mas mostrou, né? Não aguentou. Não aguentou? Não aguentou. Tava demorando, né? A gente esperava dele desde o começo, isso, né? Olha aqui, ó. Boa noite. O mais horrível da Expo Inter é sairmos em direção a Porto Alegre e o viaduto com meia dúzia... Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar, não posso. A lei não me permite. A lei não me permite fazer isso. Aqui o Dilon Camilo dizendo no WhatsApp: oi, Carla, temos que reconhecer que o Inter, com o comando do Odacir, que não é chamado de mestre nem de professor, chegando, calando a boca da maioria da torcida colorada e da grande mídia gaúcha. É verdade. Dilon de Canoas. Em homenagem ao técnico. Ele foi escorraçado, né? Viu, Carla? Só em homenagem ao técnico, Odair Helmo, que foi treinador da seleção olímpica, é campeão olímpico. Não, falou da Cir. Odair. Ele foi técnico campeão olímpico pela seleção brasileira, até com jogadores gaúchos de Grêmio Internacional, e chegou exatamente por ser um técnico emergente, muito desacreditado. O Internacional vinha da Série B, onde não tinha sido campeão, então vinha com muita desconfiança. Mas hoje o Internacional é uma equipe que se arrumou taticamente e é candidata ao título, sim. Acho que eu vou precisar de óculos. Eu sou enxergador, já tá começando
Olha o tamanho da minha letra, olha o tamanho da minha letra. Quer um oftalmologista, eu te recomendo. Quer, eu recomendo pra você. Não precisa. Olha O meu aqui, é ó. muito O Lima diz o seguinte, Mário Lima. O senhor Gustavo liga tudo de negativo que acontece. Há um partido político que conhecemos e ele não possui a mínima identidade. Daqui a pouco até o tsunami da Ásia é culpa deles. Abraços e parabéns pelo programa. Como é o nome do rapaz? Mário Lima. Seu Mário. Ah, é o Mário. É o Tinha que ser o Mário, Mário. Ô, seu Mário, faz o seguinte: o senhor lê e se informa, vê quem são os diretores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi simpático. E vê a que partido político vocês são filiados, tá? Aí o senhor me diz. Boa noite, bancada querida. Gosto muito do programa. Assisto todos os dias esse programa. Deveria ser nacional, pois falam o que gostaríamos de dizer, não conseguimos. Agora, só para descontrair um pouquinho. O Chicão vai virar uma drag queen? Unha pintada, delineador nos olhos e maquiagem? Fala sério, Chicão. Brincadeirinha. Sem falar. Brincadeirinha, qual é o nome dele? Calma, Chicão. Qual é o nome dele? Antônio Ferreira. Antônio Ferreira. Imagina um piloto de Fórmula 1 com esse nome. Tu não tem nem nome pra dizer isso pra mim. Antônio Ferreira ganhou o Corinthians Feira de Monza. Não existe, tu. Museu Nacional, a Priscila... Olha aqui, ó, eu adoraria ler, mas assim, Priscila, é muito longo o teu e-mail. O do Alessandro Toledo também é muito longo, eu não consigo ler, tá? Desculpa, mas vocês, assim, mais ou menos estão falando as coisas que a gente falou aqui, fala em reformas, fala nas coisas que o Gustavo Torino se refere, mas já viu que não vai dar para falar essas coisas, né? Então, não vai dar, desculpa. Dona Magda, então saio do TSE e vou pro STF. Pode ser? Vai. Autorizado, então, pela Boa minha viagem. coordenadora. Eu quero dizer que o nosso ministro Dias Toffoli assume agora dia 19 de setembro, a presidência do STF. E já anunciou que não vai pautar este ano de 2018 essa terrível matéria que metade quer revisão, metade não quer revisão, da prisão em segunda instância. Mas ele agora deu uma segunda pista, ele sinaliza para março de 2019, que aí já teria toda a conotação política, ou não deixaria de envolver diretamente a candidatura do ex-presidente Lula ao julgamento em si, que eu acho que já tira um peso e pode tornar esse julgamento com mais juridicidade, que é o que se quer. Eu acompanho muito isso, dona Mari, que eu volto a dizer, porque eu, como um amante do direito, tenho defendido desde o primeiro pela minha vida inteira, e desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, a prisão em segunda instância, porque é a única forma de termos punibilidade nesse país e fazer com que as pessoas temam, se não por caráter, temam a justiça pela sua punição e então não infringam a lei. Então ele sinaliza que em março poderemos, então, em muito boa hora, vai ter tirado a conotação política de eleger presidente ou não e faz para lá. E ele, na montagem da sua equipe, ele disse que fez uma equipe de habilidosos, de notáveis, para compor o CNJ e a Conselho Nacional de Justiça, né? E o próprio tribunal lá. E ele foi, com muita habilidade, procurou o general Vilas Boas, né, o comandante-geral do Exército, e pediu que ele fizesse uma investigação, né, de uma pessoa de confiança do general para auxiliar no próprio tribunal na condução dessas questões. Então o general já indicou, então está sendo feito um trabalho todo para o ano que vem para ver se a gente despolitiza essas decisões da nossa Corte Maior. Tu te lembra do Braga, que jogou no Grêmio? Braga que jogou... Não, eu acho que o Braga não é o que jogou no Grêmio, é outro que jogou no Grêmio. Mas eu não sei. Eu fui a 2 lugares neste final de semana, e um deles foi o Galpão Crioulo, né? E lá a dona Rosa Maria, que é a nossa telespectadora assídua, mandou um beijo para Roberta. O Edmilson também estava lá. O Romarino, que foi quem tirou meu carro do aguaceiro, que meu carro estava num lago. Obrigada, Romarino. E o Thomas Rios, o Braga, enfim, uma série de pessoas. É impressionante, estava lotado, impressionante o número de pessoas que nos assiste. E também mandaram beijos, abraços para nós aqui, a Sandra Mara Cobler e o marido, e a Andressa e o Tiago de Caxias do Sul. A nossa telespectadora Luciana Loreto diz que vamos fazer do limão uma limonada. Ela disse assim: enquanto isso, o nosso Museu de Comunicação Hipólito José da Costa sofre com abandono total. E é verdade. Me lembra muito da Célia Ribeiro. Marido dela. Lamentável. Eu tenho uma dica. Por favor, faça. Para quem busca uma atração diferente para essa quinta-feira,
que é véspera de feriado. E o barco Cisne Branco, ele vai receber um show todo especial, dedicado, uma homenagem a Elis Regina. E esse espetáculo vai ficar por conta da cantora Camila Lopes. Então vai ser um belo show. A Camila Lopes e a banda O Arrastão. E esse espaço cultural flutuante conta com uma vista privilegiada da capital e do Guaíba. No total vão ser 3 horas de navegação com serviço de restaurante e bar a bordo. E então, é muito legal, né? Que horas é o embarque? O embarque vai ser às 8 horas da noite no Atracadouro do Gasômetro em Porto Alegre. É muito legal é muito legal. Tem que lembrar, né? Vai e tem que ficar, porque leva tempo para voltar. Vários artistas já se apresentaram, eles montaram um pequeno palco, assim, que é bem interessante. Tem jantar, o bar, tudo. É um passeio de 3, 4 horas, o que equivale a... Tem que ir com uma pessoa que tu tenha muita estima, porque não dá para largar o carreto no meio do caminho. Vai fazer um carretinho, tem que ser um carretinho duradouro. O que é a cabeça doente dessa pessoa? Eu tô orientando o telespectador, que às vezes faz uma má aposta. Que não é no cinema ali que tu vai. Não é programa para apostas, é programa para tiro certo. Sabe muito. Não, mas assim, não, nós estamos falando da parceria, só não entendeu. Doutor Luciano não entendeu. Eu tô falando. O doutor Luciano está tentando livrar a nossa cara. Eu tô falando porque assim, ó, tem que saber. Tu não pode sair a hora que tu quiser. Vai e não volta. Convidou. É só a ida. Convidou, levou junto. Qualquer coisa pergunta se sabe nadar antes, né? Um acidentezinho básico. Aquele negócio de tô de mal, nem pensar. Beição, esquece. Beição é só pra quem sabe nadar e muito. Não foi a doutora Luciane que não entendeu. Quem não entenderam foram eles. Né? Porque levar para um barco ao som de Elis Regina é ainda mais romântico. Então tem que saber escolher muito bem. Os telespectadores e as telespectadoras também não dá para levar. Não, mas eu digo isso pra você. Aceitar esse convite também implica numa certa... uma análise prévia. Gustavo, eu não conheço o barco depois da reforma, mas havia uma pistinha de dança. Tem lá embaixo. O cara fazia... E tem um palco. O cara mostrar suas habilidades, quem as possui, né? Não, e tem um palco também. Mas não é todo mundo que consegue. Eu não consegui ficar lá embaixo. Porque debaixo d'água, né? Aí tu olha na escotilha, é um horror. Sensação. Não, é bonito. Mas depende do que bebe também, né? Não, mas tô dizendo que é da pessoa, não, da pessoa. Depende do que bebe, tu fica até no submarino. Mas olha aqui, ó, vocês estão falando... Aí entra no clima. E não é nem o que bebe, é a quantidade que bebe. A gente fica mareado. A Alice falou agora de uma cantora, e eu quero dizer pra vocês que esse final de semana, no sábado, eu tive o prazer de ouvir a Adriana Defente cantando divinamente como ela canta, lá no Gran Cru, ali da Marilã, esquina com a Anitta Garibaldi. Eles têm toda quarta-feira e todo sábado eles têm uma apresentação, né? Alguém canta, alguém se apresenta. E nesse sábado eu fui, não sabia quem era, Adriana Defente estava lá. Que é uma pessoa excepcional. Adriana Defente é excepcional. Eu vi. Fiquei muito feliz, foi uma noite muito bacana. Eu ouvi a pequena amostra que a senhora nos autorizou, muito linda. Ela canta demais. Ela é muito legal, ela é uma excelente cantora. Boa noite, parabéns a todas as manifestações da mesa. Mais uma vez, a culpa é da corrupção. Abaixo a todas as formas, meu desejo, corrupto no paredão. Fora Temer. Saúde, segurança, Lula cultura, livre, fora educação, Temer, infraestrutura, tudo comprometido pela maldita corrupção. Fez verso, adorei. Boa noite, é o Renato Souza de Carazinho. Agora à tarde, um grupo de manifestantes invadiu o pátio lá, né? Tentou, né? Não, mas parece que não, mais cedo eles tentaram, depois abriram. Aí tinha os caras lá que já tinha a faixa lá, Lula livre. O oportunismo é... Olha aqui, ó, muito triste essa notícia do museu, um baita descaso com a história do Brasil, quadros que nunca mais serão pintados, esculturas que jamais serão esculpidas. Mas, Magda, por que não fizeram fiação nova? Receberam tantos anos uma boa grana e não fizeram a fiação nova, péssima gestão. É o que a gente está falando aqui, né? Dona Magda, nós não estamos opinando sobre candidatos, mas podemos fazer o que eles fazem entre eles. Sim, isso sim. A agenda deles nós podemos, desde que falemos de todos. Olha, considerando alguns nomes, não é má ideia, não. Né?
Vamos retirar esse comentário com a informação que eu vou dar agora. Brigaram os nada mais nada menos que o Alckmin e o Bolsonaro. Sim. Brigaram por uma propaganda. O Alckmin lançou uma propaganda fazendo o que o Bolsonaro entendeu como uma alusão a ele, né? Ele criou uma propaganda onde tinha educação, tinha saúde, tinham vários elementos, e daqui a pouco uma bala cortava isso tudo e vinha uma criança e dizia uma bala não vai resolver isso tudo, né? Insinuando que tinha. E o candidato Bolsonaro entrou com uma representação se sentindo personalizado, já porque a campanha dele é toda em cima dessa de segurança, né? Um dos itens mais importantes dele. Os ministros, anotei, são dos dois que votaram, do ministro Sérgio Banhos e Carlos Orbassi. Disseram que não houve uma agressão pessoal, não há nem alusão, nem citação, então a propaganda não foi retirada do ar, nem foi censurado o candidato Alckmin por fazer essa propaganda. Muito bem. Isso vai ter bate-boca agora, né? Vai ter bate-boca agora, vão se xingar pra burro. Agora é um bate-boca desigual, né? 5 minutos e 30, quanto? Contra... Os tempos são muito como é que é? desiguais. Quanto o Bolsonaro? 8 segundos. É desigual. A diferença de tempo não é muito justo. grande. E o Enéas não está nem mais vivo para ensinar como é que faz, né? Meu nome é Enéas. O Enéas acho que era menos de 8, né? O Enéas era 3 ou 4. Meu nome é Enéas. Só dá para dizer meu nome é Enéas. Mas tem um candidato que, assim, agora a memória está me prejudicando, que me chamou muito a atenção porque ele deu um recado em segundos. Não é a presidência, não é nada disso, por isso que eu não consigo lembrar agora o que é. Mas ele disse assim, ó, em segundos ele disse tudo. Eu não sei o que. Adorei o homem. Adorei. O poder de síntese dele é uma coisa espetacular. Mas, na verdade, os deputados federais, eles têm esse tempo exíguo, então eles têm que citar. E tem gente assim, eu sou o candidato. Olha quanto tempo tu gasta dizendo que quando é óbvio que ele é o candidato. Está escrito ali, deputado estadual. Chega no aeroporto, põe 10 mil pessoas. Vai para a Expo Inter, 5 mil, 10 mil vão atrás. Tem outros que descem do aeroporto, ninguém sabe quem é. Que tiveram recentemente aqui. Todos eles, né? Vieram aqui. Tem um que estourou a boca. Então, mas tem um que visitou, que se acha o grande gestor do Brasil, não levou ninguém. Mas é impressionante, né? Tanto que o lugar que tu vai, assim, desapareceram agora, estão todos aí. Todos aí. Do Iapoca, o Chuí, todo mundo tá por aí, nas festas, nas coisas. Mas é isso aí. É o que eles têm para fazer. É o lugar deles para fazer. Alice, tem mais uma dica aí para nós? Tem mais uma dica, que é o projeto Retratos do Brasil, uma viagem pela música brasileira, que vai ter uma nova edição esse ano e vai reunir nomes da música gaúcha e nacional. Os shows começam no dia 11 de outubro e vão até 8 de novembro, sempre no Teatro do SESI, em Porto Alegre. E alguns nomes que vão estar Serginho Moá, Klaus e Vanessa, Tribo de Já, Dudu Nobre. Esses artistas já estão confirmados. Onde? Artistas gaúchos com artistas nacionais? Interessante. O Klaus e Vanessa estão nos Estados Unidos. Não sei se estão realmente pro show. É que esse evento vai ser em outubro. Começa. Eles devem vir para final do ano. Eles ficam lá, vão e voltam. Normalmente quem vai morar com família no exterior, nos primeiros tempos, primeiros meses, fica indo e voltando, porque precisa criar raízes lá e ao mesmo tempo aqui. Aqui que tá o ganha-pão. Só que agora com o dólar 4,15. Tá cara a passagem. Aqui vai numa rosquinha. Ai, que maravilha. Agora, uma notícia que foi muito compartilhada e comentada durante esse final de semana foi o caso que aconteceu num colégio particular, uma escola privada aqui de Porto Alegre. A prisão sob suspeita de estupro de um professor de educação física de 30 anos, suspeito de estuprar. Estupro, a gente tem uma definição que não é só vias de fato, as pessoas falam e tem que ter esse entendimento, mas enfim... É o estupro presumido, menor de 14 anos. Ato libidinoso. Exatamente. Com menor de 14 anos. Uma menina de 13 anos.
Então, ele foi encaminhado para a delegacia e realmente essa notícia correu, né, no WhatsApp, em especial daqueles que têm os seus filhos nas escolas e por perto e se conhece. E é um grande problema, porque a gente vive falando aqui no nosso programa sobre isso, sobre pedofilia, sobre abuso, sobre várias coisas. A gente pensa que está muito distante e que só acontece quando é numa escola pública ou é dentro de um shopping. Não, a gente tem que ficar de olho realmente 100% do tempo. Não dá para descansar. Por isso essa comunicação com os filhos é sempre muito importante. É importante deixar a porteira aberta para que eles venham até nós e eles tenham toda a liberdade de falar sobre determinados fatos, porque tem muitos meninos e meninas que sentem muita vergonha, inclusive da família. Então, se sentirem protegidos, isso já é um grande alento para quem sofre um tipo de abuso. O nome da escola foi divulgado? Não foi divulgado pela imprensa para proteger a criança. A própria criança, né? Só foi divulgado, que é uma escola na Zona Norte, uma escola particular. Dona Magda, pois não. Não sei se temos tempo. Temos uma matéria extremamente complexa. Não, mas uma complexa, sim, nós não temos uma complexa. Complexa não tem, é só para pitaquinho. Como diz o Chicão, como é que é, Chicão? Drops. Eu vou tentar ser breve. Então, eu não sei, eu posso ceder a vez? A vez para a doutora... Não, o meu era só uma pequena complementação ao assunto. Como é difícil também fazer um processo de seleção hoje em dia, porque esse tipo de detalhe tu não consegue ver numa entrevista. Mas nesse caso difícil. Ele já tinha saído de uma escola particular de Porto Alegre. Não, então não tiraram a ficha. Aí é inadmissível para esse caso. Pois é, mas aí será que não tiraram a ficha? Será que a outra escola não falou? Mas assim, essa informação da polícia. Porque tem uma coisa... Essa informação que a Carla deu, que a polícia sabia que ele tinha antecedentes, certamente a escola que o contratou tinha no mínimo a obrigação de checar isso. Veja bem, Gustavo Vitorino, não é bem assim a história. Não foi o delegado que disse que ele tinha antecedentes. Isso foi compartilhado de que ele saiu de uma determinada escola aqui de Porto Alegre. A informação então não é da polícia. Não é da área da polícia. Saiu de uma determinada escola, não foi aceito numa outra escola e foi aceito, então, nessa escola. Então, se ele tem ficha, se ele não tem ficha, ou se é só realmente uma coisa que ficou dentro da escola, isso aí realmente eu não tenho. Aí não teria a escola que o contratou, não teria como saber. Não teria como saber, entendeu? Mas como que a outra que negou tinha como saber? A coisa precisa ser esclarecida. A gente precisa... Tem muito bastidores. Até porque isso aí também é uma coisa muito grave. Acusar sem provar, então realmente... Não, mas ele foi pego em flagrante, amiga. Tem muito bastidores. Não, as outras possibilidades, as anteriores, essa que ela está relatando. Existe registro de BO que não se prova e ele fica o registro. Isso não é um antecedente criminal, porque se tu tirar negativo a pessoa tá. Mas tu tirou uma informação de que já houve uma acusação, uma vez não provada, contra alguém. Ou não dando continuidade. Não dando. Às vezes por falta de prova tu não consegue levar adiante. Então tem que se fazer essa pequena distinção. Achei boa essa sua técnica. Pode continuar com a sua notícia agora. Posso continuar com a notícia? Porque agora eu vou terminar de tontear vocês, porque a notícia é de tontear mesmo. Eu só preciso dar o crédito, porque eu não sei se eu vi no programa de domingo da Rede Record ou vi no Fantástico, porque fico zapeando entre ele e outros canais ali. Mas uma moça, dona Pois não, doutor Russo. Ela resolveu casar com outra moça. No que é um direito, tem direito. Que bem lhe assiste. Foi no Fantástico. Foi no Fantástico? Então, muito obrigado. Se estou visto também, poderá algum enriquecimento para a notícia. Esta outra moça, ela resolveu usar da legislação vigente e dizer que não se sentia, ela era um moço, na verdade, né? Ela, quando nasceu, ela era um moço. Ela não se sentia mais um moço, então ela foi lá e fez a sua transferência. Ela foi lá e se declarou, não sou mais João, eu sou Maria. Ok. Tá. E ela faz um novo registro e ganha um novo registro. Isso é que a legislação permite a qualquer cidadão brasileiro, já aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí tínhamos duas mulheres ali casadas. Só que uma delas não fez cirurgia, ela continuava ativa sexualmente. E no nosso ato de relação fizeram então um filho. Nasceu um menininho que tem dias agora, uma criança muito bonita, e foram fazer o registro desta criança. E agora?
Assim, a pergunta é excelente. E agora? A pergunta é excelente. Porque nem a juíza... O pai é mãe porque e nem a a mãe juíza, é mãe. até a juíza se atrapalhou, dona Magda. Sim. Até a juíza se atrapalhou. Porque primeiro o cartório, não há queixa sobre o cartório, ele só não sabia como fazê-lo, porque os próprios formulários dizem nome do pai, nome da mãe, e ali nós tínhamos duas mães. Duas mulheres. Duas mães com 2 registros claros, né? Então foram pedir socorro na vara de família. A juíza foi deferir, mas pediu algumas provas científicas. Então pediu que fosse a prova biológica de quem efetivamente era o pai, sim. Mãe e essas coisas. E nisso, lógico, tem um período probante. E a criança precisava ser registrada. A mãe, então, num ato de acelerar, e registrou como uma das mães registrou, aqui deu, o seu útero, registrou como sem o pai. Estão se aguardando a decisão. Mas veja como, às vezes, os fatos... E a mesma pessoa, né? Os fatos, lógico, o fato cria a velocidade mais rápido que a própria justiça pode acompanhar. Porque estamos diante realmente de uma situação que a justiça ainda não apresentou solução. Né? Mas se não me falha a memória... Mas só se declarar a mulher, acho que não. Se não me falha a memória, teve um julgamento há 2 semanas atrás pelo Supremo, identificando que não é mais necessário a cirurgia e nem aquele laudo de um médico, de um acompanhamento terapêutico com um psiquiatra. Não, essa matéria está pacificada. Essa matéria não tem mais discussão. Isso. Tanto é que o João virou Maria. E sobre isso não há nenhum problema. Sim, mas foi pacificada foi agora. O João que fez a criança. Mas os cartórios pelo Conselho Nacional de Justiça... Mas o que tem de Maria bonita que ela isso nós... Não, a gente pode fazer uma brincadeira, mas tem que ter muito cuidado. Né? Isso o Conselho Nacional de Justiça já tinha orientado os cartórios, tá? Então, essa matéria está pacificada. Eu sou o Ayrton, desistindo de ser Ayrton, resolvendo, né? Eu vou lá e vou num cartório e me declaro que eu me identifico com a Maria. Eu viro uma Maria. Sim. E ganho um registro de nascimento. O sui generis é que uma Maria e outra Maria resolveram registrar uma criança. E esse era o inusitado. Porque o próprio formulário só cabe nome do pai e nome da mãe. Esse é o inusitado da notícia, dona Magda. Dona Magda, o Alexandre Lau mandou a foto de um ator americano, Jerry Smith, que é um ator assim, que seria tipo de um Juan Caimon, lá de Nova York, que ele chaveia a sobrancelha, mas como você disse, um holograma na sobrancelha. Não é o meu caso que faz a sobrancelha celta, corte na sobrancelha. Não, tu só cortou. Voltando ao assunto do Ruxo, o que tem em Porto Alegre de gente que se engana. Um amigo meu foi para Gramado, até o Caso da Montanha, Luciano deu desconto, chegou lá e não era uma Ayrta, era um Ayrton. E aí que eu vou fazer? Paguei o fim de semana inteiro, isso é o top aqui. Ah, não, se ele engana muito. É porque ele tá mas engana. Não, mas engana muito, Hoje, mas não dá. É impressionante. É pior do Gogó, não levanta mais. O final de semana inteiro é pior do que o barco lá. Mas aí o cara, já que o que a casa oferece é o Ayrton, isso aqui vai de Ayrton mesmo. Mas o Chicão, ele não checa antes? Não. Às vezes não tá, Vitorino. É uma coisa. A produção tá falando contigo. A produção tá te falando que em Buenos Aires fazem cirurgias de alto nível lá. Pois é. Eu gostaria... Então, fala, Roberto. Eu gostaria de dar uma dica de leitura. Kama Sutra. É uma dica de leitura. Foi um boi pra quase, se foi Ele não tem mais nada. Telespectador, me perdoe. Eu gostaria de dar uma dica de leitura, já que o nosso saudoso Mário não está presente. Saudoso? Não. Jamais, mas não morreu? Não morreu? Pretendo substituí-lo, imagina, ele é insubstituível. Só gostaria de trazer é uma dica de leitura realmente interessante, tá? Tá cansado? O livro chama A Maior Ação do Mundo. Já me avisou, mas eu não aviso nada. A editora SRS, tá? O autor é um advogado, André de Almeida. E o texto relata a batalha judicial travada ao longo de 2014 nos Estados Unidos em prol de investidores lesados pela Petrobras, após os crimes revelados na Operação Lava Jato. O processo resultou em um acordo de reparação no valor de 2,95 bilhões de dólares, a indenização mais alta já paga por uma companhia nacional. O curioso dessa história é que esse advogado paulista entrou com uma ação agora em 2017 no Brasil, dessa vez buscando representar investidores brasileiros contra a Petrobras. Mas essa segue sem definição
E, lamentavelmente, as nossas leis, as brasileiras, vão possivelmente levar anos até essa situação ter uma solução. E também porque ela oferece uma proteção super baixa para os investidores. Então, fica a dica, é a maior ação do mundo, da editora SRF, do autor André de Almeida. Olha aqui, vamos falar sobre... Ontem teve uma festa comigo, que foi lá do Pai Paulinho, que comprovou como o Brasil é um país de dimensões continentais. A grande estrela da festa leva multidões em Salvador, na Bahia. É um cantor chamado Mateus Aleluia, sabia, Vitorino? Sim, o pessoal não conhece aqui. Sim, tem um nome. Ele foi convidado do Paulinho. Ele canta músicas... Sim. São músicas de religião. Exatamente, na Bahia. É isso que ele canta. E o cara é famoso. Famosíssimo, é super conhecido. É um velhinho. Exatamente. É um aqui ninguém conhecia. Não, é um homem alto, assim, enorme, e tá com a cabeça toda branca. É um senhor negro, velhinho. Tem um vozeirão. O Vitorino é uma enciclopédia. O cara é craque. A mulher fica deslumbrada. É impressionante. Imagina não, mas não é, Chico. Eu já vi o trabalho dele, eu vi algumas canções dele, me impressionou. Sabe quem que ele lembra, se ele tentasse cantar as músicas do Dorival Caymmi? Eu também me Dorival Caymmi. A voz dele, aquela voz grave. É mais grave que a do Dorival. E ele tocando, ele usa acordes perfeitos, ele não faz dissonâncias, não é refinado. Ele toca de forma simples, com acordes perfeitos, e canta com a voz bem grossa. É o Dorival Caymmi. Só que ele canta canções religiosas. De religião. É muito bom o trabalho dele, é muito legal. Porque a música é assim, quando tem qualidade, você não tem que Uma Tarde em Itapuã, Dorival Caymmi. Dorival Caymmi, Tarde em Itapuã, gravada pelo Toquinho Vinícius, que é um... Não, para Tarde em Itapuã é Toquinho Vinícius. O Dorival Caymmi não tem nada a ver com isso. O Dorival Caymmi é O Mar. O mar. Misterioso mar. Dorival Caymmi Tarde em Itapuã é do Toquinho Vinícius. Mas eu acho que a música, não importa o estilo, se ela tiver qualidade, você tem que aprender, no mínimo, a respeitar. O que eu não gosto é de porcaria que nos empurra. Por exemplo, eu não tenho nada contra o Pablo Vittar. Mas a música dele é uma droga. Se ele cantasse bem, fosse, né? Por exemplo, o Lulu Santos. O Lulu Santos agora assumiu o namorado e tal. Pô, mas o Lulu é um craque. É maravilhoso. Eu não quero saber da vida dele, da psique sexual dele. Não quero saber. Então, o Pablo Vittar... E por que tu tem esse preconceito contra a minha querida Anitta? Anitta? Porque ela não canta, ela é minha. E rebola. Olha, se eu soubesse niar e ganhar essa grana toda que ela ganhou, ela tá milionária. E a Ludmilla? No intervalo da mulher é outra aqui. Vocês estão provocando a fera, né? E tem mais. E vou falar uma coisa de pública aqui. O seu Russo conhece todas das duas. Toca metade do repertório dela. Dona Magda, eu toco o que o povo quer ouvir. Eu não me pertenço, Dona Magda, eu não me pertenço. Mas não precisa fazer bundinha, sacudir assim pro ladinho. Tu por acaso tá fazendo curso de interpretação com o Zé Adão Barbosa? Porque tu tá cada vez mais dramático. Dona Magda, mas não tô tão gay assim, não, Dona Magda. Eu tô muito mais homenzinho. Não tá. Tão gay assim, tá bom. A senhora vai me imitar, a senhora faz uma coisinha mais máscula aí. Não, mas não dá. O Russo ganha uma gata diferente a cada 72 horas. Não te interessa a vida da Nessa linha tem o rock metal, o rock pesado. Tem muita gente que diz, puxa, mas assim, a música é toda progressiva, tem muitas cantoras líricas excelentes, então é uma música de altíssima qualidade. Eu assisti esses dias Iron Maiden com orquestra sinfônica. Fiquei babando. Iron Maiden com orquestra sinfônica. Quem tá babando pra ter uma oportunidade de falar é a Alice. Não, eu só ia comentar, porque a Carla falou da Ludmilla, e esses dias eu peguei um voo e ela tava no avião totalmente mascarada, assim. Chamava mais atenção do que se ela tivesse normal. Agora esse nomezinho é brabo, Ludmilla. Com capuz até aqui. Totalmente assim, bem séria pra ninguém pedir autógrafo pra ela. A senhora acha a Ludmilla mascarada, a senhora não sai fim de semana com o Vitorino. Você consegue crescer mascarada. Mas vocês iam ver o que é máscara. Vocês iam ver o que é máscara. E a Pitty? A Pitty faz um rock legal. Uma baiana que faz o rock and roll e bem legal. Ela gravou
Junto de Mim, é uma música do Ira. Ela fez uma nova versão da música do Ira. Ela é o que canta Não Tô Nem Aí. Vitorino, você ouviu falar de uma banda chamada Scorpions? Tô nem aí, tô nem aí. Olha aqui, Marcos. O Vitorino conhece a Scorpions. O Dudu mandou um vídeo da Scorpions, que é uma banda heavy metal Tocando alemã. Ave Maria, que música linda. Eu mandei pra Dona Magda. Que música linda. Sim, mas só que o vídeo que o senhor mandou, deixa eu fazer uma correção aqui. Pois não. O vídeo que o senhor mandou foi errado. Aquele vídeo que ele tá cantando é um cantor italiano. Ele sabe até o vídeo que eu mandei, mas Eu acho que tem uma paixão vestida aí, hein? O que tu acha aí? O senhor mandou pra mim, o senhor mandou pra ela, mandou pra mim também o mesmo vídeo. A Ave Maria do Morro, a música maravilhosa, que foi regravada E que é uma música sensacional. pelos Scorpions. Scorpions, heavy metal alemão. É uma banda alemã Canta em português. Muito legal. de muito tempo. Alice, Eu ia comentar pro Ruschel que a Pitcher, ela esteve semana passada aqui em Porto Alegre, ela é aquela da música do Teto de Vidro. E eu tenho mais uma tu dica. sabe qual é a música do Teto de Vidro? Que é isso? Né? Tem Claro que tu não sabe. Tem domínio completo da música. Eu não popular sei, brasileira, canta então. Eu não sou cantor de Tu música tem que cantar um feminina, pouco. né? Mas fala. Eu faço a Anitta depois de um determinado horário já. Mas qual é o horário maior? Mas E depois de uma determinada quantidade de time. E eu só queria dar a dica tomou também água, daí o que problema. o Memorial do Rio Grande do Sul, ele recebe, a partir dessa terça-feira, uma mostra panorâmica do artista Henrique Furro em comemoração aos seus 80 anos, que seriam completados em outubro. Ele que era de Rio Grande, ele faleceu em 2006, e esse artista ele conquistou uma posição de destaque na gravura gaúcha, com trabalhos que remetem à arte pop. A exposição conta com 50 obras entre pinturas, desenhos e gravuras, e a mostra pode ser visitada a partir de quarta-feira até o dia 14 de outubro, de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da Eu tarde. tinha na minha casa Furro é algumas espetacular, coisas do Firo Epson. Ele tem ele foge do linear, né? Completamente, completamente. É um Eu artista não plástico tenho mais que as peças, foge mas eu daquela tinha coisas proposta lindas, acadêmica lindas do dele, linear. Olha Então, aqui, quem quiser visitar, tem entrada franca, e de terça a sábado é das 10 da manhã às 6 da tarde, e domingos e feriados somente na parte da tarde, da 1 da tarde até às 5 da tarde. o nosso telespectador e amigo, o Lobão, que é o Rei Bauari, diz o seguinte: gostaria de voltar ao assunto dos parquímetros. No Moinhos de Vento, por exemplo, na Bela Vista, surgiram uma PPP para abrir-se estacionamento embaixo dos parques, Parcão e Incol. Contratos de exploração de 20 anos. Prefeitura gasta R$0, população toda se beneficia. Uma ideia para colocar no ar. Abraço a todos, Chicão tá muito fashion. E o Lobão é o cara. O Lobão é um cara que mora numa ilha, sabia? Ele mora na Ilha das Flores, o Lobão. Chicão, ainda estou Tem estupefato uma piscina com a tua do lado vestimenta, da... Chicão. A combinação desse Tá show preto mesmo. com esse... Eu não sei se isso é rubro, como é que é isso? É um vermelho Esse aqui encarnado? é um vermelho magenta que se Pois chama. não. imagina, combinando com a Vindo de um Tá, mas cara ninguém que tem vai um falar dos sucesso, parquímetros? sucesso com o mulherio, tá bom, né? Porque esse é o cara, né? Olha, o Lobão, eles não vai me quiseram deixar falar dos solteiro, parquímetros. vai. Eu O achei Lobão a é tua o cara. ideia boa. Achei a tua ideia bem boa, aliás. Vai conseguir, com certeza. Fala aí, cara. Eu tenho... Pois não. Tá, deixa eu só ler algumas coisas aí, ó. Qualquer parte Não ele pode sabe. largar a carga na estrada. Que isso? Cuidado. isso? Vai então, seu Ruxa. Vai, seu Ruxa. O Japão tentando inovar, Gustavo, Vitorino e João. O Japão quer trazer carros voadores. O senhor que tem carro híbrido, que tem esses carros aí que O ninguém futuro vai consegue... ser assim, Eu li segundo um negócio desse projeto. Ridley Scott fala disso. Eu li o negócio desse projeto. Vai derrubar minha notícia, eu posso dar notícia. Não, pode dar notícia, mas Daí tu dá e ele contraria, vai Mas contrariar, ele entendeu? é um expert. Só pra Quero ver se ele vai contrariar. convidar nós pra festa nacional da música. Renato Franzino manda Não. todo Aí é só dia. os amigos dele. Aí O é só- suíte, a Magda quer ir também. Não vamos perder o foco. É só os amigos que me convidam pro aniversário. Sem perder o foco. Vamos lá. Então, o Japão, Gustavo, nessa quarta-feira que passou, convidou a Boeing e a Airbus para fazer uma primeira reunião sobre carros voadores, né? Por exemplo, a Uber já especula que em 10 anos estará tendo uma frota já de carros para poder fazer isso. Na verdade, o Japão ele trouxe o projeto como uma ideia de fazê-lo para em operações de resgate, zonas montanhosas, quando dá tragédia, não tem como se chegar lá. Então, este carro voador faria isso. Uma determinada empresa, a empresa Cartivator, tá? Já tem um projeto futurista, o SkyDrive, para 2019. E a ideia seria
para os Jogos Olímpicos de 2020 chegar na pira de inauguração, lá de acender, ou coisa assim, chegar através de um carro voador. Porque o transporte individual já existe. São ideias que trazem, eu sabia Mas que não colou, né? Eu li uma matéria sobre isso, isso está sendo desenvolvido, inclusive tem participação dos árabes. Eles fizeram alguns testes. O carro se assemelha muito a esses... me fugiu o nome agora. Esse negocinho que a gente brinca, bota uma câmera. O drone. Se assemelha, é um drone tamanho família. Eles desenvolveram um projeto de engenharia muito interessante que trabalha com uma espécie de drone tamanho família. Tem 2 hélices. Em vez de 4, são 2, e ele trabalha com leme, é um negócio bem legal. E pelo que eu vi, tem vídeos já no YouTube sobre isso, eles estão testando, tem dinheiro dos árabes, mas o projeto é todo japonês. Esse negócio, se der certo, vai trazer um probleminha muito legal. Como é que a gente vai regular os céus? Eu acho que vai ser o mesmo Vai ser assim, ó. Mas tem como conseguir regular o chão, imagina o céu. Vai ter tanta porrada. Mas vai ser bem legal, eu ia me divertir, adoro velocidade. Porque não colou. Do que? Aquele teus pais que nem os astronautas. Aquele não deu certo porque eles não conseguiram desenvolver um jato. O combustível é alto. É legal, né? Pô, morreram testando aquilo, fritaram os 3 ou 4 caras. No Carnaval Carioca. Mas aquele era ar comprimido. Aquele não era combustível. E o ar comprimido, o tiro é assim, 200 metros, 300 metros só. Acabou o ar comprimido, tu cai. O combustível, eles tentaram fazer com combustível, inclusive combustível aeronáutico, fritaram os 3 ou 4 caras. É impressionante, né, Magna? Sabe tudo. Ele ganha uma mulher no conhecimento. Um desdobre tecnológico. Chicão não. O Ruxo não quer. Eu também não quero. 52 semanas, 104 mulheres por ano. Tu é o meu ídolo máximo. Eu queria ser tu quando ficar mais velho. Juro por Deus. Você vai ganhar quarta-feira. O Benhur compactua dessa ideia. Qual ideia? O Ruxo é o grande playboy de Porto Alegre no momento. O Benhur, eu adoro o Benhur. E o Benhur agora deve estar efusiante. Ela engoliu biologia, ela fez caretas. O doutor Benhur, que é uma pessoa estimada por mim e pelo Chicão, é ex-delegado de polícia. E ele... é por isso que ele é estimado. É por isso que ele é estimado. O Benhur é uma figuraça. E ele indicou um jogador pro Grêmio, um jogador que veio de Bagé, de um clube pequeno. De Bagé. E o Grêmio, mês passado, vendeu este jogador por mais de 5 milhões de euros, oportunizando um lucro extraordinário pelo conhecimento esportivo que tem Benhur Marchiori. Um abraço, querido. Que faz o Dupla em Debate com o Chicão Tofã, né, Chicão? Ali as rivalizam. Quem é a maior estrela ali? Tu passa naquela sala ali, é tudo iluminado, assim, pouco céu. Os dois brilhando. Tá, vamos lá. Onde é que vocês estão? Onde é que essa dupla tá? Agora vou falar de ti quarta-feira. Fala do rádio, guria. Fala do programa de vocês na rádio. O programa nosso da rádio ele tem uma coisa que talvez falte um pouco na atualidade espampa. Todo mundo pega o pé de todo mundo. E não tem briga, não tem mimimi. Não tem. Nunca de saíram pra de tudo lá dentro. Não é bem. E agora, quarta-feira, eu vou falar do Ruxo. Todo programa. Todo programa? 2 mulheres. Que horas é o programa? É da meio-dia às 2 da tarde. É um programa que hoje já é o segundo e às vezes primeiro num horário. E tem outras rádios com mais. Mas eu tô falando mas sabe, da sua participação na Rádio Grenal. Esse horário tem. Mas eu ouço. Mas eu não, eu quero saber. Mas esse horário é um horário de tradição do Rádio do Rio Grande do Sul Esportivo. E a Grenal chegou com uma proposta nova de dizer tudo que tem que dizer, que é a segunda audiência. E às vezes com picos de primeiro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E segunda audiência, às vezes com pico de primeiro. Porque é difícil pegar o pico de primeiro. Dá os componentes, podemos divulgar a nossa Rádio Grenal ali. A estrela maior, Chicão Tofã, rivalizando com o Benhur Marchiori ali. Eu não sei quem é o primeiro. Tem o Kenny Braga no esquema chapeleta, que vai ser de chapéu. Chapeleta. Tá casado há 50 anos de livramento. E tem o âncora que ninguém... É um cara misterioso da Upsol. Ele sai dali com uma mochila atrás, ninguém sabe pra onde é que ele vai, sabe? E o Pato, que era uma grande estrela. De onde ele vem, você sabe? A gente não sabe pra onde é que ele vem. Pois é. Mas queria saber pra onde vai, E o Pato, que gosta muito de ti. Gosta muito mesmo. O Pato gosta muito de mim, não tem por que não gostar. Nós temos que, às vezes, pedir para que o Pato se contenha.
O Pato, é. Por quê? Diz que o Falcão, quando saiu de Roma, deixou uma BMW pro Pato. E o Pato gastou tudo na noite com batistuta, com mulheres e festas. Ele já te pediu pra tu não dizer isso, Chicão Tufani, que não é isso. Mas ele é uma chance que Ele já pediu pra tu não dizer isso, que não é verdade. Vamos encerrando. Mas o roxo é um playboy, olha o sorriso roxo, ele cortou o cabelo. Um beijo pra vocês, boa noite. Se você já não dormiu com essa gritaria, não dormiu, né? Então amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau.